eventualmente um pouquinho mais tarde, mas não teremos a participação dele hoje. E os palestrantes, temos 3 virtualmente e 1 presencial aqui. Então, vamos dar início a essa reunião para tratar de previsões e perspectivas para essa safra, né? Nós estamos num ano difícil, com um clima muito irregular na época de colheita. Isso vai, com certeza, ser uma problemática para essa safra. Então, vamos dar início. Estão nos ouvindo bem aqui? Estamos ouvindo. Sim, Então, ouvindo vamos bem. convidando Albert Scala, que é vice-presidente sênior da Trading Stone Next Financial. Faz mais de 30 anos de experiência no mercado de commodities, da gestão de risco de preços. É especialista no desenvolvimento e na implementação de estratégias utilizando futuros, opções e produtos estruturados para gerenciar de forma eficaz a volatilidade dos preços nos mercados. Iniciou sua carreira há 33 anos na Rencorp, que foi depois adquirida pela StoneX, e tem um papel fundamental no desenvolvimento da expansão de programas de gestão de risco de preços de commodities, com expertise especial no setor de café, cacau e óleo de palma. Então, reconhecido como especialista do setor, Albert é convidado para dar início a esse debate que é essencial para produtores e para participantes do mercado de café. Bem-vindo. Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Por favor, me avisa no momento que você já tem tela aí. Eu não sei como é que aumenta lá. Tá, já entrou. Já entrou, Marcelo. Já entrou. Já tem tela? Tem. Tá, Sim. perfeito. Bom, antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer a meu amigo Carlos Brando pelo maravilhoso convite de participar com vocês, com os outros palestrantes, Eduardo, Silas, professor Matiello, e também com todos os membros da sociedade rural brasileira que nos permite compartilhar alguma das nossas reflexões sobre o mercado de café de hoje. Mas, além disso, eu gostaria de fazer uma menção especial ao Marcelo. Nós nos conhecemos há cerca de 34 anos já, quando nós começamos a trabalhar com café no Brasil, e a empresa dele se tornou um dos primeiros dos nossos clientes. Então, obrigado ao Carlos e ao Marcelo pela grande amizade ao longo de todos esses anos. Então, vamos começar com as matérias-primas. Então, através da história, diferentes fatores afetam as matérias-primas. Pode ser fertilizante, pode ser clima, pode ser moeda, recessão, bom, enfim, várias coisas. Mas agora, nos últimos anos, tivemos que também brigar com a inflação. Além disso, com as tarifas. Além disso, com as guerras. O que aconteceu nos últimos 5 anos é que todos esses fatores formaram parte da formação dos preços, não somente do café, de todas as matérias-primas. Porém, a volatilidade do mercado das commodities estourou. Veja aqui o que aconteceu com a arábica, com essa alta dos preços, tipicamente todas essas altas historicamente dos últimos quase 51 anos, foi por clima, e principalmente clima do Brasil. Aqui, o robusta, novas máximas históricas também. Mas, dentro dos últimos 18 meses, o mercado de café pegou alguma das volatilidades mais altas da história. Não somente essa alta para 4,40, robusta para 5.800, a primeira alta 240%, mas depois uma queda de 35% da 4,40 para 2,80, só para voltar 53% de alta. E depois uma forte queda de novo 35%. Ou seja, produtor, toda a indústria do café, com uma situação crítica na volatilidade. E aqui é principalmente tudo clima. E agora, escutando Eduardo, escutando Matiello, a situação do clima ainda está na mesa.
brigando com nós. Mas nada comparado à situação do cacau. Veja aqui, 600% de alta. Só para o cacau voltar 80% de queda. E ainda, agora, estamos começando de novo. Então, a pergunta que todos os operadores, particularmente os produtores do mundo, temos que perguntar é se nós estamos nos protegendo, porque para nós aqui na Stonex, estamos bem preocupados com a situação aqui no curto e mediano prazo, para a situação agrícola, não somente café, todo a situação do agro. Então, nós sempre, quando falamos de volatilidade nos preços, a parte do agrícola e todo, temos três ingredientes para a volatilidade. Primeiro é o clima. O segundo são os fatores macroeconômicos. E depois oferta e demanda. Mas agora, para nós, o grande problema, a grande preocupação nossa é a situação do clima, a situação do El Niño. E as condições de aqui para os próximos 6 meses, olha, está preocupante. Então, nós fazemos esse estudo que é a probabilidade do mercado, do clima, ter uma situação do El Niño, La Niña ou neutral. O azul é La Niña, vermelho é El Niño, cinza é neutral. E essa foi a fotografia do março, já quando nós estamos percebendo que vamos ter uma situação com El Niño. Mas veja a fotografia aqui do abril. Já aqui está começando a subir acima de 80%. Cada barra são períodos de 3 meses. Então, essa barra do meio, 87%, isso é julho, agosto e setembro. E depois passamos para 90%, mas isso foi em abril. Veja o que aconteceu agora no maio. Aqui já furamos 90% da probabilidade. Ou seja, certo que estamos em uma situação del Niño, mas segura aí, porque veja a situação do junho, praticamente 100%. Então, além da probabilidade do Niño, a parte importante que nós temos que estudar, vamos ter um ninho, mas esse ninho vai ser fraco, moderado, forte ou bem forte. E agora a situação, o relatório de intensidade está refletindo uma situação muito forte para o ninho. É particularmente preocupante, já começando julho, agosto, setembro, até dezembro, janeiro e fevereiro. Mas por que preocupante aqui? Aqui estamos já agosto, setembro, outubro. Justo quando temos precisando as chuvas para a florada do Brasil. Mas depois de 6 meses, temos que ficar preocupados, porque já janeiro, fevereiro, março, começa a tocar a situação com a florada do Vietnã. Situação que já tem acontecido do ano 2023 e 2024. E por que essa situação é preocupante? Aqui temos os riscos meteorológicos do café para o Brasil, você já sabe disso, mas aqui temos o Vietnã. Então, o importante para o Brasil é setembro, outubro, com essas chuvas. Exatamente no momento que nós vamos ter um ninho bem forte. E depois, março, abril, essa floração do Vietnã. A mesma coisa aconteceu em 2024. Então, veja aqui as temperaturas globais da superfície do mar do 1982 a 2026. Olha, estamos furando todos os recordes. Ou seja, já não é brincadeira, não. E tem estudos que vão até 150 anos. Porém, que todo o mercado, todos os agro, todos os analistas estão preocupados com essa situação. Então, qual foi o último impacto desse ninho lá em setembro 23 até março 24? Veja essa fotografia aí. Então, preocupante porque aqui está Vietnã, Indonésia e a Índia. Aqui temos acima de 55 milhões de sacas de produção.
Sem contar Tailândia, sem contar Laos, sem contar Camboja, os outros pequenos. Somente com esses 3 grandes. Mas veja aqui Centro-América. Aqui você tem toda a parte dos cafés suaves. E preocupante, aqui está o grande do mundo. Brasil, quente, calor. Uma repetição do 2023. E, além disso, veja aí cacau. Está tudo nessa linha do Pacífico Equatorial. Cacau já está começando a refletir as altas. Outra coisa que nós, no nosso time aqui em Miami, nós operamos café, cacau, mas também óleo de palma. A última El Niño, a última La Niña começou a afetar a Ásia, começou a afetar as lavouras de óleo de palma, foi as principais que começaram a dar esse efeito do óleo. Então, nós estamos ficando de olho também com essa situação do óleo de palma. Já estamos olhando lá na Ásia que a chuva está começando a reduzir, e já a média do esse ano está menor do que a média do 2015, o último El Niño que tiveram lá. Então, qual é a situação? Segundo fator macro global. E já todo mundo sabemos o que está acontecendo com o Estreito de Hormuz, problema grave que foi para o petróleo. Petróleo furou de $60 para até $120. O custo das energias, o custo que tudo precisamos para fazer a colheita, transporte, torrar tudo, triplicou do valor. 22% do petróleo faz o trânsito para o Estreito de Hormuz, mas para o produtor, para o agro, 40% dos fertilizantes operam por aí. Então, foi uma situação grave. E parte daqui, eu estou comparando a situação do Estreito de Hormuz, fazendo uma anedota, que aqui tem outro jogo de xadrez operando aqui. Veja que está aqui. Isso é uma gráfica do todo o fluxo do petróleo que sai do Estreito de Hormuz. A principal parte vai tudo para a Ásia. E para onde que da Ásia o maior comprador? A China, que é o menor comprador, menos de 1%, Estados Unidos. Aqui tem um jogo de ajedrez bem maior do que nós estamos somente no agro. Veja aqui que é o principal produtor do petróleo do mundo. Bem acima da Arábia Saudita e Rússia. Veja que é o maior exportador do petróleo do mundo. Estados Unidos, veja, se você pega todos os produtos energéticos dos Estados Unidos, petróleo, gás natural, os outros produtos, é quase o dobro da Arábia Saudita e Rússia. Porém, que eu falo que isso pode ser um jogo de xadrez bem maior, sendo que a China são os maiores concorrentes agora econômicos dos Estados Unidos. E esse é um jogo bem maior no mundo. Mas, para os fertilizantes, que é o problema nosso, no momento que fecharam o Estreito de Hormuz, a Rússia restringe exportações de fertilizantes, China também fecha as exportações, Egito coloca tarifas, todo mundo protegendo o suprimento dos adubo para a indústria interna. Mas quando a Rússia restringe as exportações, veja quem foi o principal. Então, esse jogo das energias vai diretamente nos fertilizantes. Agora, a notícia foi boa, porque agora, com esses novos acordos e todas essas operações que a Casa Branca fez, veja o comportamento do ureia no mundo. Quase chegou por abaixo dos níveis antes do começo do conflito com o Irã. E agora tem uma situação, tem praticamente 400 navios dentro do Golfo do Pérsia aguardando saída. Então, tem uma grande disponibilidade de fertilizantes e petróleo aguardando a saída. Então, o mercado já está percebendo que vai ter uma boa oferta. Isso é uma boa sinal para os produtores do mundo. A outra coisa que está acontecendo por o estreito é o custo do transporte. Aqui está o índice global de containers. Veja aí quando começa toda a situação lá com o Irã, veja que nós tínhamos um custo, um índice
do custo de um container de 20 pés, de $1.775, quase duplicou. E isso é simplesmente toda a situação que tem muito navio segurando lá no estreito. Então, agora para passar ao terceiro, que é a demanda e oferta, as nossas estimativas de colheita e que isso pode trazer para o mercado, porque principalmente para nós é preço. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui no negócio do café, essa turma, os velhos dessa época, ela tinha uma dica. Diz, aqui tem a gráfica, aqui fotografia da Bolsa do Cacau, que foi fundada em 1925. E aqui a Bolsa do Café, 1878. Mas esse pessoal dessa época, eles me falavam, Albert, a situação com o café, cacau é simples. Veja aqui, se você tem uma déficit de 4% na demanda e oferta, ou tem uma sobre-oferta do 4%, esse número 4%, somente essa diferença vai mudar preços 40%. Você não vai olhar isso em nenhum livro. Essas são as dicas dos operadores dessa época, do ano 70 e 80. Então, se nós vemos a oferta global, vamos perceber mais ou menos esse número. E aqui temos os últimos 4 ou 5 anos com déficit global por causa do clima, não somente clima Brasil, mas clima Vietnã, clima Indonésia, clima da Índia, os centrais, Colômbia. Então, a primeira queda que tivemos uma déficit de 7,5 milhões de saca, mais ou menos está nessa faixa de 4,6%. E continuamos no ano 22, 23, mercado furando 40%, bateu $4,40. Até que o ano passado, o mercado recuperou um pouquinho, principalmente por a queda do consumo. Não porque a produção subiu muito, a queda do consumo. O mercado sentiu esse custo maior, não somente do preço do café verde, mas também o custo da inflação do tudo global. Então, a nossa estimativa de produção de café para esse ano foi colocada em 75,3. Conilon caiu um pouquinho, mas foi principalmente arábica, uma subida de 13 milhões de sacas. Agora, se nós levamos isso para essa gráfica global, e isso com uma subida do consumo somente por a queda dos preços, por a inflação do preço do café que recuou, já estamos com uma alta de 10 milhões, um excesso sobre a produção de 10 milhões de sacas. Se nós pegarmos esse número, vai estar perto de novo 4,5%, 4,7%. Essa regra antiga ainda vai. Mas, se nós pegarmos esse 4,5%, 4,7%, o mercado recuou 44% da máxima. Então, essa regra antiga ainda continua pesando. Então, estoques finais, o que vai acontecer? Isso vai subir, vai dar uma ajuda para recuperar um pouquinho dos estoques, mas que acontece? E essa é a expectativa, não é o fato agora, é a expectativa. Tem muito dos outros países, a Colômbia está recuando, Peru está caindo a produção, Centro-América não consegue subir, a Vietnã está recuperando, mas sempre freia aí com esse 30, 31 milhões de sacas. A Indonésia tampouco pode superar 12 milhões, quase praticamente o mundo está parado nesse patamar histórico delas. Somente que os países africanos estão começando a incrementar essa produção. Mas, se nós olharmos esse gráfico, e esse gráfico daí, simplesmente o mercado de café, toda a cadeia comercial, não pode, não suportaria outro problema, outra crise climática aqui no mundo. Simplesmente não temos os estoques para manter um problema adicional. Então, eu acho que, Eduardo, você falou aí do mercado dos estoques canudo, inventário certificado, estoques certificados. Essa parte do mercado é divertido.
Então, nós temos um mercado invertido, e esse mercado invertido de hoje, que já vamos quase 4 anos, é a maior período do mercado invertido da história do café. Normalmente, o café não é invertido, é cash and carry. De vez em quando, na geada do 94, no problema do 97, o mercado fez a curva de preços invertiu, depois 2008 de novo, mas períodos muito curtos. Agora já vamos quase 4 anos. Qual é a situação aqui dessa curva de preço? O estoque certificado Nova York. Então, nós vemos qual é a quantidade dos estoques. Tivemos essa queda em 2024, agora estamos em 395 mil sacas. Mas, se nós compararmos o nível dos estoques de hoje, em comparação ao ano 1997, os estoques chegaram a zero. Zero estoques. Esse mercado invertiu 40 centavos. Da primeira posição à segunda posição, invertiu 40 centavos. Mas a diferença do ano 97 para hoje, o volume da bolsa de hoje é mais de 3 vezes o volume do ano 97. Os contratos em abertos hoje é quase 4 vezes o contrato do 97. Ou seja, eu sempre falo 395 mil sacas em comparação do 1997 é zero. E esse é o café mais barato do mercado nesse momento, diferencialmente. O que faz esses estoques subir? Diferenciais baratos. O que faz os estoques cair? Diferenciais altos. Então, aqui temos quais são as origens. Honduras é o principal. México, Nicarágua, Peru, mas veja já aí a África, Tanzânia, Uganda, está começando a subir. E aí está o Brasil com 10 mil. Mas o que acontece? Já os diferenciais em Brasil, a Arábica está começando a recuar. Então, se chega isso à paridade do mercado, Brasil volta de novo a colocar canudo na bolsa, mesmo que em 2021. O que faz os diferenciais? A linha vermelha é a paridade com a bolsa, zero diferenciais. Veja que todos os principais origens na bolsa, Honduras, Peru, Nicarágua, está tudo firme, diferenciais muito firme. Eles não vão trouxer canudo, não dá. Você precisa de diferenciais negativos para que seja economicamente atrativo colocar canudo na bolsa. Senão, esse canudo vai continuar recuando. Só se Brasil, se os diferenciais do Brasil pegam uma queda muito forte, Brasil volta de novo a colocar canudo. Se os diferenciais do FOB são negativos, o estoque sobe. Se estão positivos, não tem incentivo para certificar. E se os diferenciais FOB estão muito alto, é incentivo para tirar mais café. Pelo momento, não vemos café chegando à bolsa, não, ou seja, a não ser que o Brasil comece a certificar. Então, já para terminar, é difícil colocar um preço de bolsa no futuro. Então, nós, o que estamos fazendo é a ideia do semáforo. Então, temos cenário altista, cenário neutral, cenário baixista. E colocamos todas essas variáveis que nós temos no mercado. E tentamos colocar um range de preços com uma expectativa, uma probabilidade. Então, para um cenário de alta, nós o que precisamos é uma queda desse estoque certificado, ainda mais. Inverno, Brasil, frentes frias, o que vai acontecer? Normalmente, uma época del Niño, a temperatura mínima pode ser um pouquinho mais alta do normal, mas a logística, frete, fertilizantes, e depois, o que pode acontecer com El Niño chegando lá para as floradas? Então, normal aqui estamos olhando 3,20 a 3,40 com margem de confiança baixo, 20% pelo momento. Agora, se o clima piora, se temos geada ou temos secas,
acima de $4, não temos margem de confiança. Simplesmente ninguém sabe o que vai fazer o clima, particularmente na época da florada, setembro, outubro. Cenário neutro, o clima normaliza, demanda arrefece, colheita mundial se recupera lentamente e leve excedente de produção. Com esse cenário, temos uma ideia de preço, uma faixa de preço de $3 a 2,60, agora sim, margem 45%. Então, o cenário de baixa, a demanda recua mais do esperado. As diferenciais caem. O estoque de café certificado na bolsa sobe. Fique de olho nesses diferenciais da Arábica Brasil. E aumento maior dos cultivos primários Brasil, Vietnã, Indonésia, Colômbia. Mas temos que ficar de olho com a África. A África pode ser o grande nova origem. Com esse, o cenário é 2,60, 2,20, com margem de confiança 35%. Uma vez mais, quero agradecer a Carlos, a Marcelo e a todo o pessoal aqui do Sociedade Rural do Brasil por esse convite. Marcelo, vocês ficam com a palestra aqui, podem compartilhar com todos os membros. E, de novo, meu agradecimento por esse convite. Muito obrigado. Excelente apresentação num mercado tão complexo, tão difícil como temos hoje, né? E perspectivas as mais difíceis. Para complementar, para continuar, quero convidar Eduardo Carvalhais, que está no mercado como um dos principais exportadores do Brasil, no escritório Carvalhais há já alguns anos, um pouco mais de 40, né? Mais ou menos 40. Então, queremos ver a sua visão desse mercado tão difícil e sobre as perspectivas que tem recebido da próxima safra. Bom, obrigado pelo convite. Muito contente de estar aqui mais uma vez na Sociedade Rural Brasileira. Quero cumprimentar os meus parceiros de sofrimento hoje para falar sobre o mercado, falar sobre o futuro dos preços do café. E eu vou começar, que eu acho que eu comecei a última vez aqui, não tenho certeza, dizendo que eu sei que eu não sei. Né? Ou seja, as modificações são tão grandes, o Albert ainda mostrou isso, a dificuldade de dar para se enxergar o que vai acontecer, inclusive com as bolsas, nesses próximos meses e anos. E aqui no físico ele sente a mesma coisa. Eu quero dizer que eu considero que essa falta de estoques no mundo, que tem se repetido, e que agora continua, por exemplo, a safra brasileira, você vê gente falando desde 68 milhões até 77 milhões, e fica difícil saber o que vai acontecer, mas a opinião nossa lá no escritório de Carvalhais é que nós vamos chegar em junho do ano que vem novamente sem café. Né? Porque se nós estamos exportando menos agora, o déficit da exportação de arábica brasileira nesse ano safra é bastante grande. A tendência do mundo é precisar mais café brasileiro. Exportações nossas, eu espero que cresçam nesse próximo ano safra, mas não vai ser um ano de recorde, tem como ser um ano de recorde, mas vamos subir e nós vamos chegar novamente raspando os armazéns em junho do ano que vem. Eu acredito que no momento tenha muito pouco café na mão de produtor aqui no Brasil, dessa safra que está terminando, menos do que o mercado imagina, né? E isso é a maior razão dessa resistência dos cafeicultores em vender café. Agora, em cima disso tudo que o Albert falou sobre o cenário mundial, né, com as guerras, os problemas que nós temos por trás disso tudo, que eu considero que foi a grande mudança, a comunicação em rede. Né? Comunicação em rede, eu que estou há tanto tempo no mercado, eu nunca vi alguma coisa que vem se acentuando de ano após ano, as mudanças no modo de pensar de todo mundo com a comunicação em rede. Acontece alguma coisa lá na Ásia, menos de 5 minutos depois já tem alguém na internet, alguma coisa já contando o que aconteceu lá, o que aconteceu nos Estados Unidos. Vejam agora, não tem nada a ver com o nosso mercado aqui,
mas alguns minutos depois que o primeiro-ministro da Inglaterra anunciou agora, na segunda-feira, todo mundo já sabia disso, né? E isso, a mesma coisa acontece, então, quando a gente fala de frio, seca, né? É impressionante como os cafeicultores se comunicam em rede. Os amigos nossos vão nos colocando nessas redes de WhatsApp, eu não sei quantas dezenas de redes que me colocaram, algumas com 1000 cafeicultores, e eu não intervenho em nenhuma, mas você vai passando por ali, olhando o modo de pensar, troca de opinião, as coisas que acontecem com uma rapidez enorme, né? Tudo isso traz essa insegurança que os operadores de mercados sentem no dia a dia. E muitas vezes acontecem coisas que você não sabe exatamente por que o mercado reagiu daquele jeito. Hoje, no dia que nós estamos aqui, aconteceu isso. Nova York começou lá embaixo, né? Quando saí de Santos para vir para cá, estava com um pouco de alta e cheguei aqui uma hora e pouco depois com 800 pontos de alta na Bolsa de Nova York. O que aconteceu lá, para de repente uma mudança tão séria assim, de posição dos operadores, fica difícil. A gente pode especular aqui várias razões para isso. Eu acho que vai continuar assim. Eu considero quando se fala em superávit na produção esse ano, se fala em 8 ou 10 milhões, em cima de um consumo de 180 milhões médio aí no mundo, também é outro número que muda muito de acordo com o observador. Você vê que esse excesso de produção não é mais do que umas 2 semanas de consumo mundial. Portanto, e acho que se nós não conseguimos acertar a safra brasileira, imagina a safra mundial. Eu acho que essa incerteza vai continuar. O cafeicultor está tomando muito cuidado para fazer as suas vendas. Ele vende à medida que ele precisa de caixa. Ele tem muita insegurança. Depois ele vê o preço do fertilizante subindo, o preço defensivo subindo. Ele está em plena colheita, ele viu o que aconteceu com o preço do óleo diesel, né? A inflação faz com que todos os equipamentos que eles compram fiquem mais caros. Então, isso tudo está levando o cafeicultor brasileiro a pensar que o melhor lugar para ele deixar o dinheiro dele é em café. E ele vai vender na medida que ele precisa fazer caixa. Isso é uma coisa que os cafeicultores no Brasil vêm fazendo há muito tempo, mas está se acentuando. Ele prefere ficar com o café do que vender e aplicar esse dinheiro sem saber exatamente qual vai ser a renda. A receita no momento da aplicação financeira são muito boas, mas é só abrir um jornal na seção de economia, o Valor Econômico, ou qualquer um outro, e ver o que é a análise do pessoal de mercado financeiro sobre os riscos que estão essa aplicação financeira no momento. Com eleição no Brasil, com problemas da guerra mundial, da inflação que existe lá fora, né? Eu só estou falando isso tudo para mostrar como está difícil enxergar o que vai acontecer nos próximos tempos, né? Como é que vai ser aquela guerra no Irã? Na sexta-feira, o Trump estava anunciando a assinatura do Tratado de Paz. No fim de semana, Israel estava bombardeando o Líbano, né? Na segunda-feira já tinha o Irã retrucando o Israel em play. Isso, todo mundo dizendo que está tudo bem, que é um sucesso o acordo de paz, né? Mas tudo muito instável. Outra coisa, o El Niño aqui, você falou isso, realmente a tendência do inverno vai subir 2 ou 3 frentes frias mais fortes, não pode não pegar, sempre quando cai abaixo de 5 graus já tem algum efeito, mas se atrasa a florada, a coisa fica bastante difícil. E não foi citado aqui o que nós tivemos no Tiros pretos de animadura. Outros El Niños fortes, que foram os veranicos no verão, que atrapalharam bem mais até que o atraso na chegada das chuvas. Vai acontecer isso no início de 2026? Não vai acontecer, sabe?
Isso tudo, eu estou mostrando que a gente só enxerga uma névoa à frente de nós. Eu não consigo enxergar o que vai acontecer. O Albert mostrou 3 cenários, olha, pode subir, pode cair, pode ficar mais ou menos estável. É exatamente isso que a gente pode afirmar no momento. Eu não acredito nesses números mais altos de produção no Brasil. Eu acho, né, que o negócio não dá para se ter uma estimativa baseada em muitas conversas com produtores, com agrônomos, e agora vendo o clima que está acontecendo, eu não sei qual vai ser a extensão da queda de qualidade da nova safra de arábica, mas muitos produtores foram adiando o início da colheita para ter um número maior de cerejas para serem colhidos e foram pegos pelas chuvas, com terreiros cheios e derrubando muito fruto maduro das árvores. Agora, quantificar isso, eu acho que ninguém consegue no momento. Lá para setembro, outubro, nós podemos ter uma quantificação melhor, tanto da qualidade da safra, como da quantidade dessa safra. Nos próximos tempos, enxergar o que vai acontecer, o Brasil tem todas as condições de crescer na produção, se os preços forem compensadores. No caso do Codinome, ainda hoje nós tivemos um anúncio da Universidade do Espírito Santo dizendo que, já falando o que nós já sabíamos, mas colocando oficialmente, que ela desenvolveu um novo clone, uma nova variedade de robusta para se plantar em altitude, fazendo teste até 1.100 metros de altitude. O que isso vai mexer com essa proporção de arábica e Codinome robusta no Brasil? Não dá para saber. Outra coisa, estive há 3 semanas atrás em Rondônia, num encontro sobre os robustas amazônicas, e lá, se nós tivermos bom preço para café, há um potencial muito grande de expansão também da produção. Vai acontecer, mais uma vez, nem com bola de cristal dá para saber. Agora, o Brasil tem condições, sim, de abastecer o mundo de café, eu acredito maiores que da África. Agora eu não conheço nada da África, só pelo nosso conhecimento aqui do Brasil, por ter tecnologia, né? Nós temos uma Embrapa, nós temos a Incapé no Espírito Santo, temos aqui no estado de São Paulo o Instituto Agronômico de Campinas. Isso tudo tem feito com que o café venha se desenvolvendo no Brasil por mais de 100 anos, sempre baseado em tecnologia, sempre baseado em pesquisa, sempre baseado em conhecimento. Esse diferencial nosso com essas mudanças climáticas é que podem ajudar. Há potencial para produzir café em várias regiões do Brasil, mas também há potencial para produzir vários outros produtos agrícolas. Né? Isso vai depender muito do preço. Eu não vejo mais, como a gente via lá, estamos falando do século passado, nos anos 70, 80, o produtor brasileiro colhendo café, assumindo prejuízo, vendendo com prejuízo, segurando, correndo só atrás de financiamento. Hoje, essas mudanças são muito mais rápidas, a cabeça desses novos cafeicultores, a gente vê principalmente no mercado de robusta, eles mudam de um clone para outro com uma rapidez enorme. Você vê um cafeicultor aparecendo um clone novo. Eu vi vários relatos lá em Rondônia, ele com 5, 6 anos, o cafezal dele arranca tudo e coloca um novo clone. Há uma mudança de mentalidade. Né? O fato de que no Brasil, nos grãos, nós já estamos aí partindo para 5 safras em 2 anos, e a expectativa é que nós vamos chegar em 6 safras, com a Embrapa desenvolvendo novas variedades de soja, e agora com essa de trigo, que além de ser bastante produtiva, produz no cerrado, e tem um ciclo de produção 10 dias menor, nós estamos caminhando para 6 safras por ano. Portanto, veja só o número de variáveis com a comunicação em rede. Eu não gosto de olhar, eu olho muito para trás, o que aconteceu antes, por causa da experiência, mas não acredito que eu possa pegar um exemplo do que aconteceu há 20 ou 30 anos atrás e aplicar agora. Então, tem que ficar atento com toda essa experiência que a gente tem, mas nós estamos num mundo novo, em coisas novas, uma mudança rápida de posição de todos os mundos. Eu insisto, a comunicação em rede mudou totalmente o modo de raciocinar do mercado. Quero dar mais um exemplo agora, porque nós estamos vivendo isso nesses dias, é a Copa do Mundo. Todo mundo viu o que essa Cazé TV fez no mercado de transmissão de jogos. Ela é uma empresa que não existia há 6 ou 8 anos atrás.
ela está dividindo meio a meio com a Globo, com a experiência toda, com a infraestrutura toda que tem, a receita desses jogos na parte de comunicação. A audiência está batendo um pico de audiências mundiais, transmitindo pela internet, pelo YouTube, desenvolveu essa estrutura dela rapidamente, um número muito menor de pessoas, mudou tudo. Então as coisas vêm mudando, mas citar mais um exemplo aqui para mostrar que a gente pode ter uma surpresa em outros mercados também com o Pix. Ninguém podia imaginar 10 anos atrás o que o Pix iria fazer com a economia, com modos de pagar, com a colocação de novas famílias no mercado financeiro a partir disso. Eu estou fugindo do mercado de café, do mercado de commodities, justamente para mostrar que nós vivemos numa época que realmente não dá para se imaginar o que vai acontecer. A única certeza de fundamento que nós temos é que não existe estoques de café no mundo. Os estoques são suficientes, não está faltando café, mas também não está sobrando. E se essa safra der tudo muito certo, no mundo, nós estamos falando, vão ser 8, 10 milhões de sacas acima do consumo mundial. É isso que se estima. Não é nada, né, gente? Vamos continuar assistindo esse mercado subindo e descendo. Qualquer um que se posicionar mal pode, numa hora para outra, ser pego no contrapé. Nós temos que seguir com muito cuidado. Eu não consigo ver uma proteção para isso tudo, além do cuidado. A gente nota que no mercado comprador está todo mundo esperando uma queda nos preços. Pode acontecer? Pode. Mas ter isso como certeza, eu não consigo. Eu não consigo saber o tamanho dessa safra. E eu sinto que o cafeicultor brasileiro, com quem eu tenho muito contato, e ele não está disposto a sair correndo para vender café. As dificuldades que os compradores estão tendo nesse final de safra 2025, 26, início de safra 26, 27, é muito grande. E eu acho que essa dificuldade vai continuar. Cada negócio vai ser um debate muito grande, diferenças de preço de um comprador para outro bastante expressivas. Hoje eu ainda assisti um caso desse. Portanto, a única coisa que eu tenho são dúvidas. Eu acho que esse pessoal que está pensando que o mercado é só para baixo, eu não consigo enxergar. Também não sei o que vai acontecer. Estou aqui aberto para a gente conversar depois, não há algo que fazer, mas simplesmente isso. Então, concordo com o Albert de que nós vivemos um momento novo, impossível de se ter ideia de alguma coisa. A única coisa que poderia dar uma tranquilidade maior para o mercado se nós tivéssemos grandes estoques no mundo, que nós não temos, e não temos nem a perspectiva de que isso venha a acontecer em 2, 3 anos. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, nos dando uma visão mais complexa de um mercado tão difícil como nós temos em perspectiva esse ano. Realmente é uma previsão de safra, uma coisa, no momento atual, quase impossível. E a perspectiva de mercado... Não, e se a safra for a maior possível, os números estão falando, o que vai sobrar de café no fim vai ser pouco. Né? E aí vai ser a safra, vai ser pouco e ruim. Então, não digo ruim, mas não tão bom. A qualidade média vai cair. Né? Agora, quanto é impossível saber no momento, talvez tenha uma ideia. Café ruim não tem, não. Aqui não. Bem, então, nosso próximo participante é Silas Brasileiro, vai entrar ali virtualmente. Silas é produtor rural de café, grãos, pecuária e presidente executivo do Conselho Nacional do Café. Foi deputado por 6 mandatos, secretário executivo do Ministério da Agricultura, presidente do Conselho Diretor da Embrapa, secretário de Agricultura no Estado de Minas Gerais e prefeito municipal de Patrocínio. Silas, que é um dos melhores orientadores que nós temos no nosso setor, por favor, nos dê sua visão dessas perspectivas dessa safra. Marcelo, obrigado pelo convite, agradeço você e ao Carlos Brando. Sem dúvida, hoje discutindo o ato que é extremamente desafiador. Previsões e perspectivas numa condição climática como nós estamos vivendo hoje.
mas nós queremos agradecê-lo, vamos dar a nossa modesta opinião sobre o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós vivemos no meio da produção. Queria cumprimentar os outros palestrantes que estão participando, todos eles de tamanha importância, e, sem dúvida, comentar que é o tema que me compete falar sobre as colocações do nosso amigo Alberto Scala. É realmente uma pessoa que eu admiro sobremaneira, a forma dele ser, o seu dia a dia, e acompanho tudo aquilo que ele coloca, porque vejo a sabedoria, o conhecimento, não só do mercado, mas ele associa também a um cientista. Ele procura conhecer as origens, o porquê que acontece a cada momento na cafeicultura, não só a nível mundial, mas muito próprio também da cafeicultura do Brasil. Então, cumprimentando a todos, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos, o que nós levantamos desde 2021, é muito rápido, e depois voltaremos sobre aquilo que Alberto Scala colocou e Dr. Eduardo, que traz dentro de si um conhecimento enorme na sua vivência, na sua experiência. Pode passar. Bom, pegamos essa série histórica só para comparar desde 2001 até agora 2026. E nós vimos que somente 3 safras nós conseguimos superar os 60 milhões de sacas. Então, o que se colocou aí pelo mercado de uma maneira geral, como colocou o doutor Eduardo, nós sentimos que há muito exagero com relação àquilo que se prevê em relação às safras. Isso porque a evolução que nós temos nesse período, ela demonstra que em 3 oportunidades somente nós superamos os 60 milhões de sacas. A nossa área em produção, então, aí justifica plenamente o trabalho que a Fundação Procafé, a Embrapa, e hoje aí representada pelo Matiello, evoluiu nas pesquisas, o que tem garantido efetivamente a participação do Brasil no mercado, produzindo mais, produzindo com custos menores e em áreas menores. A redução diária ela é bem substantiva se nós pegarmos 2001 a 2026. Esses números nós acompanhamos muito de perto e são números oficiais que realmente demonstram o conhecimento técnico, científico, a evolução da pesquisa no nosso país. Voltando aos números, então, que é o que nos compete falar, nós temos a Conab, que surpreendeu, fazendo com que houvesse uma atualização dos seus números, coisa que no passado não acontecia, mas agora com o Silvio tem feito um acompanhamento muito de perto e chegando mais próximo da realidade. Isso para nós é muito importante, porque são números oficiais do país. Mas nós temos também estabelecimentos bancários, como o caso do Itaú, que aproxima muito dos números que o CNC tem, dos 69 milhões de sacas. A USDA também demonstrou uma sensatez. Normalmente é um diferencial muito grande quando se coloca números para o mercado importador. Sempre colocam números acima da realidade, isso buscando refletir nos preços que deverão ser pagos aos produtores. O Rabobank também não distanciou muito. O Alberto, nesse caso, eu acho que ele exagerou um pouquinho com relação à previsão que ele fez dos 75 milhões de sacas. E safras de mercado acompanhou. Mas os números que nós temos e que nós trabalhamos são números de 70 milhões de sacas. Acredito que o levantamento de campo que nós fizemos desde a safra colhida do ano passado até agora é muito dentro de uma realidade, porque nós temos elementos de campo que trabalham permanentemente. Acompanham, então, desde que termina a safra, desde que vem a nova forrada, acompanha a evolução do clima nesse período todo, a chegar da safra seguinte. Então, todo esse acompanhamento nos leva a
vai avaliar uma safra em torno de 70 milhões de sacas. Acho que esse é o número ideal, é o número que nós temos e é o número que nós vamos trabalhar com ele, informando assim as nossas cooperativas, os departamentos técnicos, os departamentos de comércio das cooperativas de uma maneira geral e na participação no mercado externo. Quando nós estamos em palestras, nós estamos trabalhando exatamente com esse número de 70 milhões. Há um engano muito grande quando se fala que os preços do café reagiram e foram realmente acima daquilo que nós havíamos previsto que chegaria, porque houve 3 anos sucessivos de condição climática muito adversa. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o equilíbrio entre oferta e demanda. Se não houvesse esse equilíbrio entre oferta e demanda, nós, produtores, estaríamos com a mesma dificuldade que vivemos ao longo de muitos anos. Então, o equilíbrio foi algo extraordinário que aconteceu e, como consequência, nós vimos renda para o produtor. Por outro lado, nos preocupa muito quem está na ponta, quem está na xícara, porque nós não queremos que quem está lá na xícara possa ser punido. Então, para nós, produtores, representando as cooperativas, o nosso interesse é preço remunerador. Isso sim é o que nós buscamos permanentemente. Por isso é que estamos orientando sempre os nossos produtores através de informativos semanais para que eles possam realmente se basear e assim saber como deve estar trabalhando. O doutor Alberto, pelo seu conhecimento, ele falou sobre a questão climática, sim, ela é uma condição climática diversa que nós temos vivido. Nos últimos 4 anos, nós vimos granizo, nós vimos geada, nós vimos seca prolongada, nós vimos temperaturas elevadas, mas uma coisa é certa, não faltou café para o consumidor. Quantas e quantas vezes, quantas notícias nós vimos aí, vai faltar mercado, vai faltar café para o mercado. Nunca aconteceu. Temos hoje estoques de passagem baixos, sem dúvida nenhuma, mas suficiente para o abastecimento do mercado. Já enfrentamos as condições climáticas que várias vezes que nós estamos enfrentando hoje, então não é diferente. Por isso, a pesquisa, a ciência, o conhecimento, Maciel, tem feito a grande diferença. Plantas mais resilientes, mais produtivas e, acima de tudo, mais precoces. Então, tudo isso tem elevado que o Brasil mantenha essa média de produtividade um pouco crescente ao longo de cada ano. Esse conhecimento faz realmente a grande diferença. E se estamos no mercado, e se vencemos as crises que passamos, de preços realmente muito baixos, foi graças realmente a sermos competitivos pelo conhecimento científico. Então, isso é muito importante. Hoje, os desafios, talvez com as guerras, sejam um pouco maiores, porque não é somente produzir, mas a exportação também. O entregar o produto no mercado final, isso tem sido realmente muito desafiador, mas sem dúvida vai resolver, como já resolvemos no passado. Então, as análises feitas hoje pelo Dr. Alberto, que é um homem realmente que nós respeitamos muito pelo seu conhecimento, são todas postas diante de nós para buscar soluções, de como encontrar essas soluções, como amenizar realmente essas crises, mas que vai acontecer, vai acontecer. Uma coisa certa também, nós estamos com um clima adverso, mas as chuvas que se prolongaram, nós estamos ainda com umidade no solo. Isso realmente é muito bom, prolongou-se mais. Então, para enfrentar realmente a condição agora de falta de chuva, esse período curto, nós temos ainda uma condição de umidade do solo que nos facilita e nos ajuda para produzirmos. Portanto, eu vejo que, com muita clareza, há um enfrentamento de todos esses problemas, mas com muita tranquilidade, todos buscando em si a solução que possa ser o ideal. E a iniciativa, então, Marcelo, da Rural Brasileira vem numa hora muito própria,
devemos conversar e conversar mais. Isso é muito importante. Cada vez que conversamos, nos aproximamos mais da realidade, vamos verificando o que está acontecendo no dia a dia, e isso realmente é muito gratificante. As iniciativas, as lideranças nossas devem ser sempre permanentes. E o reconhecimento de que a ciência e o conhecimento é o melhor investimento que nós temos para que nós possamos continuar no dia a dia, mostrando essa cafeicultura brasileira tão forte, tão pujante e com tamanha qualidade, que é também um diferencial que foi acrescentado nos últimos 10 anos. A qualidade do café do Brasil, indiscutível. Isso é extraordinário. Crises estão presentes, crises virão, mas nós temos capacidade e resistência, sim, para vencermos todas elas, de que forma que elas venham a se apresentar. Muito obrigado. Seria essa a nossa primeira participação. Estou sendo bem rápido, tenho que sair daqui a pouco. Eu tenho uma reunião que é muito importante e é em benefício da cafeicultura. Sempre trabalhamos realmente voltados na defesa da cafeicultura do nosso país. Obrigado. Excelente, Silas. Muito obrigado pela sua participação e muito importante nós temos aqui o Conselho Nacional do Café. E agora eu quero convidar, nós temos nosso presidente, Sérgio Bortoloso, que entrou no nosso grupo, quero pedir a participação dele. Muito obrigado, Marcelo. Eu quero dizer que me perdoem por eu ter atrasado hoje. Infelizmente, aqui em São Paulo está um caos, está chovendo, né? Está um atraso de voo, você vê, tá aquela. Eu acabei passando reto aí e me atrasei para chegar em casa. Mas, de qualquer forma, Marcelo, eu vejo que, como sempre, você está conduzindo de forma brilhante aí a nossa reunião, né? Eu queria aqui também cumprimentar e dizer da minha satisfação, né, da sociedade rural de estar recebendo hoje aí na Rural, né, o Eduardo Carvalhais, que é uma pessoa que é uma referência, Silas Brasileiro, quer dizer, de quem eu tenho lembranças muito grandes de obras, ele dentro do parlamento e agora também dentro do CNC. Eu queria dizer que também do Matiello, que eu vejo aqui um pouco, está um pouco turva, depois que a gente passa um pouquinho de 35 anos de idade, que é o meu caso hoje, né? Então a gente começa a não identificar muito. Mas infelizmente, eu perdi a apresentação do Albert. E eu estou vendo aí também da nossa sala, que eu estou conhecendo, estou vendo o Cadão, as outras pessoas que estão aí, não me lembro, olha, muito bem-vindos, viu? De qualquer forma, olha, eu não quero atrapalhar o andamento. Eu vejo que o Marcelo, esse departamento do café da Sociedade Rural Brasileira, na verdade, é a estrela, né, da Rural. O café é tão bem conduzido a esse departamento pelo Marcelo, pelo Brando, que eu vi que está ausente hoje aí também, mas a Rural nasceu, né, por causa do café. Então, eu gostaria imensamente de estar com vocês aí, mas infelizmente não pude. Vou continuar agora aqui, eu quero acompanhar os debates e acompanhar os comentários, que eu acho que é de extrema importância. Muito bem-vindo, viu, a todos. E eu vejo todos que estão online aí também, estão participando da nossa reunião, do nosso departamento. Em especial, quero mandar um abraço para o meu irmão José Roberto Bortoloso, que está acompanhando também, produtor de café, que está aí hoje cuidando dessa área aqui dentro da família e que tem feito um trabalho magistral, né, dentro lá da produção de café. Eu quero então desejar uma boa continuidade para todos vocês aí e estou aqui acompanhando, tá bom? Um abraço. Obrigado pela sua participação. E agora eu convido o José Braz Martello para entrar. Ele é engenheiro agrônomo com 58 anos de atuação no setor cafeeiro, no IBC e na Fundação Pro Café, trabalhando nas áreas de desenvolvimento e difusão de tecnologia cafeeira, com 18 livros e mais de 3.000 trabalhos de pesquisa publicados. Então, por favor, Martello, a sua participação. Bem, boa tarde a todos. A gente é um simples técnico, a gente agradece participar com essa turma aí tão importante. A gente pode dizer que a gente é da roça, né?
porque a gente trabalha na área agrícola do café, e o que foi pedido era para a gente dizer sobre os aspectos agronômicos no que pode influenciar a safra, né? Para começar, a gente gostaria, na introdução, dizer o seguinte, que a safra existe, e a safra, eu acredito que é mal estimada. Como já foi dito, para um é de tanto, outro é de tanto, tal. A primeira coisa que a gente precisava ter é uma estimativa de safra que tivesse confiança, né? A estimativa de safra, do jeito que vem sendo feita, apesar das melhorias que vêm sendo feitas em metodologia, etc. Porém, no caso do café, uma cultura perene, é muito importante a produtividade. Não adianta a gente basear na área, porque o meu pé de café pode ter 10 litros de café, pode ter 1 litro. Então, a gente tem que acompanhar realmente no campo. Fala, não, minha fotografia aérea dá. Fotografia aérea dá noção da área. Pelo contrário, o índice de vegetação que a gente vê através de imagem aérea, ele engana, porque o café que está muito bonito é o café que está pouco produtivo, é o contrário, né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de dizer é que a gente devia pensar melhor aí o setor e tal, chegar numa metodologia que atendesse todo mundo. Não adianta um falar que dá 60 ou 70. E, pelo que a gente conhece, a maioria dos levantamentos são subjetivos. Ou seja, é opinião de um, opinião de outro. Como a gente não conhece bem o parque cafeeiro, por ampliadas regiões novas, áreas novas, novos plantios, o café, como o Silas falou muito bem, ele hoje é mais precoce, ele entra em produção mais cedo, né? Então, áreas novas influem muito, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Mas falando diretamente no que pode influir a safra, a primeira coisa no aspecto agronômico é o ciclo bienal de produção. O café cultivado a pleno sol, no caso especialmente do arábica, ele fisiologicamente ele não consegue produzir igual de um ano para outro. Então, se um café, um pé de café, uma lavoura de café, uma região cafeeira, produziu pouco num ano, ele tende a produzir muito no outro. Então, isso já sinaliza que, se essa safra for maior, ou for uma safra muito grande, em compensação, a outra vai ser muito menor. Ou seja, é possível, na prática, existir uma produção baixa de cerca de 30% da alta. Porém, isso não ocorre no geral, porque tem lavoura em alta, outra em baixa, na mesma propriedade e entre regiões, né? Então, o ciclo bienal, a gente vem de uma safra, como o Silas falou, de várias safras com dificuldade, então essa foi maior. Compensação, a do próximo ano vai ser menor. Quanto menor, ele não sabe. Mas, em seguida, o fator que afeta bastante é o trato, e o trato de um ano só influi no ano seguinte. Então, se o pessoal tratou bem esse ano, afeta pouco a produtividade desse ano, porque o café precisa crescer para produzir o ano que vem, né? Então, realmente, o trato foi bom, porque o preço estava bom, porém, aí entra o aspecto do clima e das doenças. As duas coisas são correlacionadas. Então, hoje a gente está vendo que, por questão de mais umidade, mais chuva, prolongamento da chuva, afetou muito o aspecto das doenças. A gente mesmo está aqui no campo, está aqui hoje, andou bastante lavoura aqui nos experimentos, vai ser uma catástrofe. Por quê? Se em junho a planta já começou a desfolhar,
veio uma doença, uma ferrugem precoce, que afetou até a granação, principalmente dos ponteiros, o café passando de verde para seco. Imagina para o ano que vem, porque a desfolha de um ano influi muito no ano que vem, né? O terceiro componente, o aspecto de poda safra zero. A gente estima que todo ano a gente tira de produção em torno de 300 mil hectares que vão produzir no ano seguinte, logicamente que compensa. Então, esses últimos anos, tem crescido muito o sistema de safra zero, onde a gente esqueleta a lavoura e ela tira totalmente a produção. É uma coisa boa para o produtor. Por quê? Porque só a gente entra colhendo café em safra alta. Então, seja colheita mecânica, seja colheita manual, ela é muito mais econômica colhendo café com muito café, né? Aí entra um outro fator, que é um fator não é agronômico, mas é social e econômico, é a mão de obra. Com a agricultura em geral, talvez mais do que os outros setores, não conheço bem, talvez indústria, comércio também tem esse problema, a gente tem tido as dificuldades de mão de obra, né? Café, como o pessoal falou, que está caindo mais no chão e tal, muito café vai ficar para trás, porque por dificuldade de mão de obra, muita lavoura caiu aí 10% no chão. O pessoal não vai colher porque não tem gente para varrer o café nessa região, principalmente na região que representa hoje em torno da cafeicultura de montanha, que representa hoje em torno de 15 milhões de sacos, né? Então, nessa região, na área mecanizada, sempre a mecanização tem um pouco de dificuldade com a chuva, o café agarra no chão, é mais difícil recolher, mas é possível, o recolhimento mecânico é mais econômico, né? E por fim, não muito por fim, que é o principal, que já foi falado aí, que influi bastante na produtividade da lavoura, é o clima. Como a gente vem de um clima nessa safra, lá para outubro, setembro, outubro, em alguns lugares choveu em agosto, veio uma florada e a formação do café, a granação, está relativamente boa, né? Eu acredito que rendimento, tem algumas regiões que reclamam, outras no geral estão boas, mas a gente vê o café seco, a gente pega o saco com café seco em coco e está bem pesado, né? Então, o fruto mais miúdo pode ocorrer, por quê? Porque quanto maior a carga do café, menor o fruto. Ou seja, uma lavoura com carga alta, normalmente o fruto é pequeno. A lavoura que tem a carga menor tem mais condição do fruto crescer, né? Basicamente era isso. A gente vê um pouco de plantio, um pouco acima do que talvez a gente esteja precisando, assim, no curto prazo. No médio prazo, a gente não sabe, como já foi dito, a gente não sabe como vai evoluir a demanda, os problemas climáticos, que pode reduzir temporariamente a produção, mas no geral a gente vê que esses três últimos anos, a gente não sabe certo, porque não existe essa estatística, mas pelo movimento de semente, de muda que foi produzida, eu acredito que tenha plantado mais de que 400 mil hectares de lavouras novas, que acredito aí pode incorporar mais 10, 12 milhões de sacos no potencial atual. Muita coisa substituiu lavoura velha. E a tendência de agora para frente,
Esse ano ainda tem um movimento, apesar de ter caído o preço, tem um movimento grande de produção de muda e comercialização de sementes. Todo lugar que a gente vai tem viveiro de café. Então ainda vai ter um plantio bem grande, né? Então, o Silas, o pessoal que está em contato aí com as autoridades, tá, precisa uma hora a gente ter essa previsão exata e uma imagem exata para ver se é conveniente. A gente, não existe nenhum estímulo, o estímulo é do preço, logicamente. O preço, por enquanto, ainda está remunerando. Como foi dito, ninguém sabe para onde vai o preço, né? Mas, assim, no geral, o potencial de produção, as lavouras hoje em dia, quem plantou nos últimos anos, está plantando com toda a tecnologia para produzir muito café. Ou seja, não está tendo lavoura nova que vai ficar no caminho. Ou seja, o pessoal que está plantando é porque está tendo condições. E como o investimento na formação do café é alto, ninguém vai deixar o café ficar improdutivo, não. Mas era isso aí. A gente não não conhece bem os aspectos da política agrícola. A gente é mais cientista do que economista, né? Então a gente vê que o entendimento no dia a dia mostra quem está no caminho certo. Agora, até quando que a gente pode crescer, aí a gente não sabe. Porque no passado a gente tinha um controle melhor. Melhor, 3, 4 vezes por ano a gente controlava. Tinha o parcapeiro por fotografia aérea, tinha o cadastro dos produtores, tinha todo o retrato da cafeicultura. Esse retrato da cafeicultura é essencial para a gente continuar crescendo, e aí o produtor vai tomar a decisão de acordo com a informação. Era isso aí. Posso perguntar uma coisa, Marcelo? Para que todos se preparem, agora nós vamos abrir para perguntas de todos os participantes. Primeiro, 400 mil hectares de plantio parece como expansão, parece uma área muito grande, né? Você consegue ter uma ideia aproximada quanto que é renovação, quanto que é expansão? Com o preço bom, o produtor reluta, mesmo tem uma lavoura mais velha, que tem aí, por exemplo, 10, 12 sacos por hectare, e reluta em arrancar. À medida que o preço começa a piorar, aí sim vai ter mais substituição. Mas nesses últimos 2 anos, como o preço estava bom, qualquer lavoura, mesmo que seja menos produtiva, ela estava compensando, né? Então, a não ser algumas áreas que o pessoal mecaniza muito o plantio, não deixa a lavoura ficar muito velha, mas no geral, o pessoal substituiu pouco. A nossa orientação agora, nesse momento, é dar prioridade para a substituição, porque com a redução do preço, só vai sobrar quem tiver produtividade boa. Então, muita lavoura ainda precisa ser substituída. Eu acredito que aí, eu não dá um chute assim, pelo menos uns 500 mil hectares de lavoura precisaria substituir. Numas regiões mais, tipo a cafeicultura de montanha, Espírito Santo, Zona da Mata, Estado do Rio, mesmo a área da Mantiqueira, precisaria substituir. Primeiro que as variedades novas são melhores, os passamentos novos são melhores, então, assim, para produzir mais. Mas é difícil a gente dizer a idade das lavouras, os passamentos ruins do passado. Facilmente, na primeira safra, com 2 anos, com 2 anos e meio,
a pessoa já vai colher muito mais que estava colhendo naquela lavoura que existe. Mas também o custo de implantar uma lavoura de café é relativamente alto. Hoje a gente estima aí em torno de 30 mil, uns falam até mais, por hectare. Então não é muito fácil, principalmente para os produtores pequenos e médios, que são a maioria. Complementando, eu vejo lá na minha região do sul de Minas muita lavoura sendo renovada, bastante. Até porque não tem área de expansão. Tem algumas regiões como No sul de Minas, não, no sul de Minas não tem. você não tem área para Não, expandir. tem outras regiões de Cerrado, Barreiras lá na Bahia. no Cerrado, no Espírito Santo, tem alguma coisa Mas assim. tem muita área nova entre o norte de Minas, uma parte da divisa com a Bahia, todo o norte de Minas, os produtores grandes. E não é plantio de 10 hectares, não é. O cara que está plantando menos é 1.000, 2.000, 5.000 hectares. Então, são plantios grandes e com boa tecnologia, com irrigação, que segura a safra, entendeu? Na região da montanha que a gente anda mais, o Marcelo aí é da região do sul de Minas e o Cerrado, conhece bem mais essa região, a gente também trabalha aí, mas nessa região aqui não está sobrando um morro, só as pedras que estão sobrando sem plantar café. Eu queria primeiro agradecer a todos os palestrantes que participaram aqui. Meu nome é Alexandre, estou mais pelo lado do mercado financeiro do que do produtor aqui, mas a gente tem uma relação bastante próxima com alguns. E uma coisa que quase todos os palestrantes aqui falaram foi justamente a expansão da área de produção e em função do nível de patamar de preço que estava muito estimulativo nos últimos 2 anos. A impressão que eu tenho, olhando de fora, não estando na ponta, é que tem também uma parcela relevante de novos entrantes nesse mercado. O cara que produzia era pecuarista e viu que o preço estava antes e valia a pena entrar nesse mercado. E o próprio Matiello falou que, enquanto o grande produtor está renovando agora, o pequeno produtor e o médio não tem renovado tanto justamente para aproveitar alto preço. Eu deveria esperar, nos próximos 1 a 2 anos, talvez uma queda na produtividade média do setor, justamente por ter uma galera entrando que não é tanto do mercado, mas o produtor médio pequeno que não quis renovar frente apesar do preço mais alto do café, custos muito mais altos também, então ele não pode abrir mão daquele fluxo de caixa agora. A minha visão seria de que tem sentido para o mercado ter uma queda de produtividade. Eu não sei se essa visão de vocês é minha diferença. Queria pegar esse termômetro com vocês. Só quero sugerir que essa pergunta seja dirigida a todos os palestrantes. Sim, exatamente. Não sei se eu entendi o colega aí, assim, a questão de achar que vai reduzir a produtividade, eu acho que não, a menos que tenha influência, sim. O preço cai muito, o pessoal deixa de adubar, ou então tem um problema climático, uma seca. Hoje a seca é mais importante do que o frio, né? A temperatura em si. A falta de umidade ela afeta mais, que afeta uma região como um todo, né? Mas eu acredito que não, por quê? Porque boa parte desses que estão renovando são pessoas de fora do café, ou seja, que tem uma outra fonte de renda. E a agricultura, se o cara depende só da renda da agricultura, é mais difícil do que uma pessoa que tem uma renda externa, que é um setor que vai bem, o outro não pode não ir. Então, quem depende somente do café, só da agricultura, às vezes sente mais do que esses novos que estão entrando. E como eu falei, as variedades são mais resistentes, mais produtivas, principalmente o aumento de planta por hectare. Então, tudo indica que a gente está passando de café mais antigo, de 1.500, 2.000 plantas, no máximo 3.000, no caso do Robusta, está passando 5.000, 6.000, 7.000 plantas por hectare. Então, isso vai influir muito na produtividade. Como eu falei,
considerando o clima correndo bem. Um pouquinho, o Silas está pedindo a palavra lá, e o presidente Sérgio também. Mim. Obrigado, Marcelo. Eu tenho uma dúvida aqui, agora pode ser até que isso já tenha sido discutido, mas eu queria perguntar pro Albert e pro Eduardo também alguma coisa. No preço atual, está precificado alguma coisa com relação à possibilidade de um frio intenso e geadas e tal, uma vez que existe uma grande previsão de que esse ano o frio vai ser mais intenso e tal. Vocês acham que no atual momento, no preço do café atual, isso já está precificado ou precisa acontecer de fato para que isso seja incluído no preço? Essa era a primeira pergunta. Depois eu tenho mais uma na sequência, mas depois o deputado Silas faz e eu faço no final. Bom, então, já, presidente Sérgio, agradecer as palavras de boas-vindas que você nos deu, realmente foi muito importante. Nós nos sentimos gratificados. Realmente, nós já estamos levando essa preocupação para o mapa. E, logicamente, diretamente à Conab. Nós temos que pensar, sim, nos preços mínimos de garantia agora. Não adianta deixar acontecer e depois nós temos realmente, na última hora, de correr atrás de projetos, de programas que possam dar sustentação à cafeicultura. Como já coloquei, preços elevados não interessam, mas remuneradores são necessários para manter a nossa atividade. Então, nós estamos com essa preocupação em Brasília e já levando isso para quem de direito tem que definir já antecipadamente. Mas a colocação que eu queria fazer, além de agradecer o presidente, agradecer o Marcelo e a oportunidade de participar com todos, é sobre uma colocação que o nosso amigo doutor Matiello fez, que foge às vezes um pouquinho, mas é um alerta que eu queria deixar. Ele falou sobre a dificuldade de mão de obra. Presente, nós sabemos da nossa realização que ela não facilita o dia a dia, traz muita dificuldade. Numa outra oportunidade, quem sabe fosse oportuno discutirmos sobre a legislação trabalhista. Mas nós estamos falando agora da mão de obra, que está escassa. Os preços caindo. Aí vem a grande preocupação que eu queria deixar para todos. Broca. Olha, preços caindo, mão de obra difícil, o repasse poucos produtores estão pensando em fazer. Não fazendo o repasse, nós teremos a dificuldade amanhã de café da próxima safra blocados e, consequentemente, cada vez a Anvisa, inclusive agora com o ato regulatório que estende-se até meados de julho, nós temos que colocar uma posição como deve ser medido esse percentual de uma broca fragmentada vira aí 60, 70 fragmentos. Então, se nós não pensarmos nisso agora, se não pensarmos em fazer um repasse, mesmo com dificuldade de mão de obra e com preços baixos, mas com o maquinário, o equipamento que nós temos hoje, é uma necessidade, é um investimento para garantir que nós possamos ter um café na próxima safra que possa estar no mercado sem as dificuldades que poderão advir com o café brocado. É um alerta que eu queria deixar, eu estou vivendo isso muito diretamente. Mais agradecer a todos e a você, Marcelo, que, como sempre, é extraordinário. Suas iniciativas, sua forma de conduzir, seu companheirismo faz a diferença muito grande. Então, nosso abraço. Eu tenho agora a reunião no mapa, que vai exatamente às 16h30, e é sobre esse assunto que o nosso presidente Sérgio colocou. Então, já começamos, vamos dar sequência e ver o que nós conseguimos avançar. É uma fase difícil, é uma fase em que quem estão nos cargos hoje temporariamente, não se sabe como vai ser, e os titulares se afastaram para candidatar, então não está muito fácil Brasília hoje, não. Mas nós temos insistido para que as coisas possam acontecer de forma positiva. Muito obrigado, um abraço a todos, então. Muito grato. Boa tarde a todos, aqui é Celso Veiga, do Economia Agrícola São Paulo.
Foi colocado pelo Albert que são os fertilizantes, né? Então, da problemática envolvendo os fertilizantes. Aparentemente, há um certo extravamento, né, com relação ao acordo firmado entre os países beligerantes, mas favorecendo apenas um dos elementos, né, que é o nitrogenados. A questão dos fosfatados ainda é problemática, muito problemática, porque você comentou que China e Rússia bloquearam as exportações de fertilizantes, restringiram as exportações de fertilizantes, mas se restringiram também as exportações de ácido sulfúrico, que é um elemento crucial para a produção de fertilizantes fosfatados em outros países, né, onde tem a rocha que é possível ser tratada com esse elemento. Então, eu ainda vejo uma problemática grande ainda na questão de a próxima safra brasileira ter dificuldade com os fosfatados. Agora, em termos de a safra, a gente já há um consenso que é uma safra bem cheia, a sustentabilidade não é excelente, isso aí é um consenso já firmado pela zona que pode ser mais ou menos elevada. Mas o que a gente vê no Brasil é que, como disse o Silas, né, as crises, tal, que a gente acaba sempre superando, mas dois novos elementos estão constituindo esse momento atual, que é a coqueluche do mundo da cafeicultura regenerativa. Isso ganhou um vulto nos cinturões produtores e com esse carinho da capacidade dela de tolerar com mais resiliência a questão das mudanças climáticas. E isso vem associado com um emprego crescente, até em função do aumento dos insumos, né, que foi essa onda de aumento que gerada pelo conflito internacional, de bioinsumos, que também estão se mostrando com um potencial de substituição dos produtos tradicionais bastante substancial. Assim, eles são eficientes e estão funcionando, em geral, se bem conduzidos. Então, eu creio que, embora podemos ter uma mudança climática que traga repercussões de baixa, até de efeitos negativos na nossa produção, eu acredito que nós vamos continuar constituindo uma cafeicultura cada vez mais competitiva em âmbito da produção nacional. Isso se soma ao tarifaço. Em que sentido? Que o Brasil viveu, desculpa, eu vou falar uma coisa que pode até chatear você, mas o Brasil viveu na cafeicultura como um ofertante, um sujeito comprado pelo mercado internacional. Com o tarifaço, aprendeu que ele tem que sair para vender e buscar novos clientes, novos mercados para o produto. Isso é um aprendizado que, juntando essas duas coisas, né, essa reconfiguração do sistema de produção, para a cafeicultura regenerativa, os bioinsumos em substituição aos insumos tradicionais, dos quais o Brasil é essencialmente dependente, e essa postura agora de ser um vendedor e não ser um país comprado no café, eu acho que torna o Brasil ainda mais competitivo, com capacidade ainda maior de agredir os mercados internacionais com o nosso produto. Talvez, não sei se o Albert pode concordar com esse posicionamento, mas minha visão é que nós saímos fortalecidos de toda essa situação, tanto de mudanças climáticas, como de tarifácios e macroeconomia, né, na sua colocação, macroeconomia. Então, essa é uma problematização que é para trazer problemáticas, né, para melhorar, para elevar o debate que nós estamos aqui, o Marcelo está aqui, está conduzindo conjuntamente com todos vocês. Não é bem uma pergunta, é quase um depoimento. Obrigado, Celso, pela sua parte. Mais alguma pergunta? Não, Marcelo, eu queria só acrescentar alguma coisa aí ao meu colega Celso. Acho que são os dois agrônomos que tem aí no grupo, né? Eu não conheço todos, mas é o seguinte, com relação à cafeicultura regenerativa, uso biológico, por um lado é bom porque é uma coisa ambiental,
Mas sobre o aspecto econômico, a tendência da cafeicultura, os sistemas de cafeicultura regenerativa que existem hoje e o sistema dos biológicos que existe hoje são difíceis da gente dizer, ou quase com certeza a gente vai dizer, que eles vão representar uma redução na produtividade, pelo menos no curto prazo. Então, deixar mais mato na lavoura, arborizar a lavoura, usar produtos que não controlam bem, a cafeicultura orgânica, a experiência que a gente tem é uma maneira de sobreviver, mas com menos produtividade. E você sabe muito bem, que você é mais econômico que eu, que no custo de produção, a produtividade é o fator mais importante. Era isso aí. Eu gostaria de responder um par de temas que temos escutado aqui. Você falou dos preços dos fertilizantes. O que acontece? Tivemos uma queda muito forte agora com os preços da ureia. Simplesmente porque a ureia caiu mais dos outros. Você falou do problema dos outros, açúcar, dos outros produtos. É que a ureia é o mais líquido no mercado de futuros. Porém, que tem um movimento muito mais rápido que os outros. Mas o que está acontecendo? Os preços do fertilizante fica somente o que está acontecendo com a energia. E a energia, tudo depende do Estreito de Hormuz. Então, como produtores, nós temos que ficar de olho quais são as situações geopolíticas da área. Que é o que está fazendo a Casa Branca, que é o que está fazendo o Irã, como vai terminar esse acordo, esse Memorandum of Understanding, MOU, entre elas. Qualquer problema próximo, com outro conflito de novo com o Estreito de Hormuz, vai estourar os preços fertilizantes. Hoje tivemos uma queda adicional, já quase $340 a tonelada de ureia. Então também é oportunidade para proteger um pouquinho desse preço, porque hoje não é um problema do disponibilidade, é um problema do preço, até semanas atrás. Mas se o conflito de novo volta uma situação preocupante, vai virar-se um problema de disponibilidade. E o preço, esquece, o preço vai estourar. Então, a situação com o Irã é importante. E se ele chega a um acordo, se não chega a um acordo, você sabe o que o tio Trump vai fazer. De novo vai entrar e vai começar a colocar bombas de novo. Então, outra pergunta, eu acho que foi Sérgio que fez, se o preço já tem essa prima do inverno. Sempre que nós entramos no inverno, ou antes de chegar ao inverno, sempre que entramos antes da época da florada, todo mundo está especulando com a situação do clima do Brasil, sem dúvida. Então, nesse momento, já entrando, sempre não precisa ter uma geada, só precisa ter uma ameaça, só. E o mercado vai pegar uma estourada enorme. Não precisa ter um problema, é somente uma expectativa de um problema. Hoje temos uma ciclone muito grande no sudeste do Brasil, no Atlântico Sul, que está causando preocupação. Não vai acontecer nada, mas somente a preocupação que fez que o preço hoje pegado uma estourada de 8, 10 centavos. Temos os estoques baixos. Eu acredito que nessa situação com o El Niño, a mínima, as temperaturas mínimas vão ser um pouquinho mais elevada do normal nas áreas de lavoura. Eu não estou preocupado com o inverno, Sérgio. Eu estou preocupado com a florada. Eu estou preocupado com esse ninho histórico. Aqui. Parece que travou. Compartilhar com os produtores aqui do. Está me escutando? Estou escutando. Somente para compartilhar, por exemplo, a pergunta também vem do estourador. Ele pergunta, Albert, o que fazemos com as compras? Vamos mais a longo prazo? Fazemos compras a curto prazo? A mesma resposta eu vou fazer também para os produtores, quando eles me perguntam. Hoje, todo mundo tem que ficar de olho a intensidade do El Niño.
vai ficando mais forte, segura as ventas. Segura as ventas, não vai colocar ventas a muito longo prazo. Não vão fazer ventas por um ano, 8 meses. Se esse ninho continua fortalecendo, segura um pouquinho. 2, 3, 4 meses. Agora, se o ninho começa a enfraquecer, começa a acelerar as ventas. Então, esse modelo vamos ter que seguir para as ventas aqui nos próximos 3, 4 meses. Como vai a situação da fortaleza desse ninho? Enfraquece, começa a vender mais rápido. Começa a segurar, começa a subir a intensidade, segura as ventas. Uma coisa, não me lembro, acho que na mesa aí alguém falou, vamos pensar uma situação. Vocês falaram que Brasil pode subir a produtividade, a área toda, mas vamos fazer uma pergunta aqui. Temos 80 países no mundo que produzem café. 60 que realmente são conhecidos por a OIC, por a USDA, todo. Mas realmente 37 países produzem 80% do café no mundo. Então, o que eu vejo quando viajo por todo Centro-América, Sudamérica, Ásia e tudo, eu vejo que ninguém está subindo produtividade, ninguém está subindo produção. Quem é o único que sobe produção global? Vocês, Brasil. Brasil, quando eu comecei no negócio, estava 16 milhões de sacas. Hoje está 70 e poucos. Eu lembro quando o Conilon estava em 5 milhões de sacas, hoje está 25. Mas você veja o que está acontecendo. Vietnã parou em 30 milhões. A Colômbia não pode superar 13, 14. Centro-América está parada aí com seus números, não supera. Peru. E o que aconteceu nos últimos 3 anos? Tivemos preços muito bons, mas não está subindo. O único que está subindo é a África, e vocês. Então, qual é o horizonte aqui na frente? Praticamente é Brasil. Então, vocês têm que aproveitar, porque eu estou preocupado que os outros países, ninguém está puxando, ninguém está subindo. Eu achava que com preço de 3, 4 dólares, 3,50, 4,40, tiveram muita inversão para expansão do lavouras. Não, eu acho que não vai mover de lá. Então, esses são os 4 pontos que eu queria compartilhar com vocês, com essas perguntas que tem feito até agora. Obrigado. Só compartilhando, acrescentando a sua observação, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. É o país em que o produtor tem a maior participação no preço final do café. É o país que traz o melhor preço ao produtor de café, tem o melhor mercado, a melhor comercialização. Essa é a grande vantagem competitiva do Brasil. Mais alguma pergunta? Sérgio, presidente, senhor presidente, por favor. Marcelo, o presidente é você, eterno presidente da Sociedade Rural, Marcelo. Marcelo é referência para todo mundo que já ocupou e que pretende um dia ocupar esse cargo aí de presidente da Sociedade Rural, viu, Marcelo? Por isso que eu fico muito feliz de você estar conduzindo esse departamento com esse brilhantismo, com esse conhecimento que você tem aí, tá bom? Agora, a minha pergunta, uma pergunta que tem causado uma preocupação muito grande. Qual é? Roubo de café nas propriedades. Logicamente, nós não vamos entrar aqui, nem tentar resolver o problema da segurança, porque você sabe, tá? Mas a gente percebe, quanto mais a gente conversa entre a gente, sabe, não, roubaram o café lá, roubaram o café aqui. A gente tem alguma ação específica junto à Secretaria de Segurança Pública, junto a alguma coisa nesse tipo para a gente tentar fazer, porque a impressão que nós temos é que eles estão aumentando. Está aumentando o roubo de café nas fazendas. Quem poderia nos dar uma ideia se tem sido feita alguma coisa com relação a isso? A principal solução para isso é que a grande maioria dos produtores não mantém café nenhum na fazenda. Levam toda a sua produção para uma cooperativa ou para um armazém numa cidade ou para uma trading, alguma coisa assim. Não se deve manter estoque de café na fazenda.
Carlos Sato, ele podia falar se ele tem números. O Carlos Sato. Mais alguma complementação? Eu tenho uma última dúvida, se me permitir, especificamente para o Alberto. Eu queria, pro Albert, queria perguntar para ele quando que ele vê distribuição, a partir de que nível de preço ele esperaria ver algum nível significativo de distribuição de demanda? Desculpa, não estou escutando muito bem. A partir de qual nível de preço você esperaria ver alguma distribuição de demanda significativa? Porque aqui no mercado brasileiro a gente já viu a qualidade do grão no mercado, na ponta mesmo, do consumidor cair bastante no último ano. E eu suponho que é porque a Europa tem comprado mais nosso grão de qualidade e sobrado os piores aqui, tá? No nível de preço. A partir de que ponto o consumidor lá para de consumir? Tem alguma ideia dessa elasticidade de preço? Ok. Olha, essa é uma pergunta que nós tivemos feito os últimos 2 anos, somente para compartilhar umas anedotas que torrador mediano e grande tem falado para mim nas visitas na Europa, Estados Unidos. O que acontece? O torrador, nessa estourada de preço, nessa subida muito grande, ele tinha medo de subir o preço lá na loja. Por quê? Se eu subo o preço, mas minha concorrência não subiu o preço, eu vou perder mercado. Então, todo torrador tinha a mesma pergunta: o que faço? Subo o preço e perdo o mercado? Ou não subo o preço e perdo patrimônio? Qual das duas é o mal menor? Eu vejo que a maior parte dos torradores, eles não subiram preços porque eles falaram recuperar o mercado perdido é muito mais caro. Então, nós tivemos essa furada até 4,40 e depois viramos uma queda. Tivemos uma queda do consumo, claramente, porque não somente a subida do preço do café, mas lembra que nessa época tivemos subida da inflação, tivemos subida do petróleo, tivemos subida do frete, ou seja, essa inflação do preço do café torrado foi uma combinação de muitos fatores. Então, tivemos uma queda de consumo, porque já não dá para pagar $9 por um café lá na Europa, ou $8 nos Estados Unidos. Eu te paguei $10 por um café nos Estados Unidos uma vez. Então, vai reduzir o consumo. Não vou tomar 3 xícaras, vou tomar 2 xícaras, sem dúvida tem. Mas nós tivemos essa subida que realmente pegou uma queda, mas na gráfica não foi muito grande, não. Agora, tem o segundo fator agora nesse momento. Tem muito torrador que quando o mercado começou a subir 3,50, 4, no momento que o mercado furou $4, todo torrador ficou com pavor, todo mundo fixou acima de 4. Então, agora tem muito café no inventário com um preço muito alto, acima de 3, 3,50, 4, que agora o mercado com 2,70 está fora do mercado. Eu acho que se o mercado continua tranquilo, 2 meses mais, já vamos começar a comprar de novo para os próximos 6 meses, e esse torrador pode de novo reduzir os preços na loja, que já está começando a acontecer, e isso vai ajudar muito de novo. Mas tivemos essa furada para $4, sim, tivemos, mas não foi uma coisa assim fora do espetacular. A queda não foi muito. Presidente Mas Sérgio, preocupação, aqui não, eu acredito que o pior que pode ser para o consumidor, Silas falou, se nós tivermos uma seca agressiva na Vietnã, Indonésia e vocês. E isso pode ser o pior caso para toda a cadeia do café. E para o consumidor, pior ainda. presidente Sérgio, Olá, Marcelo. Olá. Marcelo, uma dúvida. Logicamente, foi comentada essa questão da escassez da mão de obra. Nós percebemos que nós temos aí, tivemos maior dificuldade agora, quando nós conseguimos no Congresso aprovar a questão da registro de safristas, alguma coisa, com o mesmo benefício para não perder
os auxílios sociais aí e tal. E foi um trabalho que nós fizemos não só a sociedade rural, mas todas as entidades representativas fez no Congresso e nós conseguimos. Só que infelizmente foi vetado. E nesse momento nós temos aí, vai ser julgada agora, né, a seção 301 lá pela Justiça norte-americana, onde pode ser um agravante, porque um dos pontos em que se trabalha lá é essa questão do trabalho forçado, que estão tentando colocar que o produto brasileiro, entre eles o café, está sendo. Eu sei que tem uma ação muito forte, a Ser Café, ou eu estive conversando com o Marcos esses dias, eles vão estar presentes lá na audiência pública que vai ter lá tudo. Então, eu acho que mesmo as entidades representativas como um todo e do café, a gente precisa participar disso, porque se formos julgados, né, nós entendemos que isso, na verdade, é business, né? Você tentar colocar o Brasil como desmatador, como trabalho forçado e tal. Mas, de qualquer forma, isso pode piorar alguma coisa, né? Vocês comungam dessa ideia? Eu queria ouvir a opinião do Eduardo, do Albert, Matiello, o Cadão também, que está experiente nessas coisas. Você acha que se passar esse negócio, esse julgamento da 301 aí, pode ser um complicador para a gente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a questão da derrubada dos vetos? Pois é, não está se derrubando nada, né? Quem que tem coragem num momento político desse agora foi pautado, tinha 90 vetos para ser derrubado, cortou para metade e no fim acho que não teve derrubada de veto nenhum. Então é um momento político muito difícil de se fazer, né, qualquer conversão. Agora, e também tem Uma- muita gente tem muita gente também que não está querendo colocar e entrar em linha de choque com o governo nesse momento, né? Você tem alguma vinculação entre os vetos e a seção 301? Aí eu Eu acho sou. que tem, Cadão. Eu acho que tem. Primeiro, porque quando ele vetou isso, ele já sabia. Como eu disse, nós não temos dúvida nenhuma que essa questão da 301, isso é negócio, isso é business. Eles tentam fazer isso, porque se ele fosse pensar em trabalho forçado, eu fosse pensar em trabalho forçado, o próprio governo norte-americano, ele faz trabalho forçado internamente com o povo do Caribe, com o povo da região da América Central, alguma coisa. Então, na verdade, eles estão colocando. E uma coisa, uma das discussões que nós estamos levando, inclusive a Sociedade Rural Brasileira vai estar lá em Washington, no dia da votação aí, o Marcelo Chum, Diniz Junqueira, um dos nossos vice-presidentes vai estar representando. Nós já temos um documento preparado, onde a gente precisa mostrar claramente o quê? Que o bom produtor não pode pagar pelo mau produtor. Se tem alguém que faz o trabalho forçado, deve ser punido. Agora, não pode estabelecer isso como regra para uma atividade inteira. E da mesma forma, isso com relação ao desmatamento. Quem desmata ilegalmente tem que ser punido. Agora, a maioria absoluta dos produtores não. Agora, Cadão, quando você começa a pensar que esse protecionismo que, que tem o governo hoje com o trabalhador, vamos dizer, e a gente, na hora que no momento em que a gente apresenta uma solução, não, mas o safrista pode registrar a carteira e continuar recebendo os benefícios sociais. Vem o governo e veta, quer dizer, ele vai em contrassenso. O que que ele está querendo fazer nesse momento? Engrossar um caldo com relação ao trabalho injusto, alguma coisa. Quer dizer, quem está recebendo o seu benefício social não pode trabalhar e não pode ser registrado. Então, eu acho que tem um vínculo, viu, cara? Eu acho que tem um vínculo por trás dessa história aí, né? Tá bom, eu acho que nós estamos chegando no final aí, né, Marcelo? Tá na hora da gente ir para ver as esposas, né? Não, não, tô brincando, tô brincando. Eu tô aqui até uns 1.000 quilômetros de casa, mas
com relação ao que o presidente aí falou do trabalho escravo, eu não vejo isso, pelo contrário, hoje a gente tem é que adular e tratar muito melhor o trabalhador, porque não tem, né? Quando tem, quando tem pouco, você tem que tratar bem e levar na maciota, porque senão ele vai embora, né? Então, pelo contrário, o trabalho na agricultura não é o trabalho forçado, é um trabalho que é feito a pleno sol, etc. Mas, segundo os médicos, é saudável pegar um pouco de sol para aumentar a vitamina D. Então, não vejo, a gente sempre foi nascido e criado na roça. Nós estamos aí com mais de 80 anos, sempre, a gente sempre trabalhou. Pelo contrário, é uma higiene mental o cara trabalhar no campo, né? Sabe, Matéria, tem uma coisa que é exatamente isso que a gente propõe no momento em que a gente fala, olha, safrista, que é o caso disso, é colhedor de café, colhedor de cana, colhedor de uva no Rio Grande do Sul. Você pode fazer seu registro de trabalho temporário como safrista e tal, que Não, você também. não perde o benefício, porque uma das coisas, você deve estar sentindo isso aí, Marcelo, aí na sua região, ninguém quer sair para não perder o benefício. Hoje o cara tem não sei quantas aí, o bem auxílio isso, auxílio aquilo, ele não quer perder isso e fazer um trabalho. Então, a proposta nossa foi: você, safrista, você pode temporariamente fazer o registro, você controla, que é uma forma até dele ser melhor remunerado. Ele recebe pelo trabalho e recebe pelo benefício social. E nesse É, momento vem só alguém aí, que melhora, não vou né? dizer Só quem é, melhora. não vou dizer quem é, que não preciso dizer que todo mundo sabe, também me veta um negócio desse, agindo com pretensões eleitoreiras, um negócio que traria benefício e Você poderia falou estar até tudo, é. neutralizando qualquer coisa, né? Então, Está querendo prejudicar o setor que não apoia, né? Uma coisa com esse trabalho escravo, com esse trabalho forçado, a Washington, ela está olhando outros países muito mais problemáticos. Ele está olhando Ghana, ele está olhando a Costa do Marfim, ele está olhando a África do Oeste, ele está olhando a Indonésia, ele está olhando a Ásia, ele está olhando outros países com sérios problemas do trabalho forçado, o trabalho escravo. Eu acho que a América Latina está muito longe. O problema grande é a África e a Ásia nesse momento. Então, mas isso pode ser um- uma janela para se eles começam, que já isso tem muitos anos no Washington. Se eles começam, nós vamos ver mais ou menos a janela para onde eles vão. Mas eu não vejo a América Latina aqui no principal problema. Tem problema muito mais grande no mundo, de outros países. Cacau é um problema grave no mundo. sem dúvida, Albert, viu, Albert? Sem dúvida, isso aí. Só que acontece o seguinte, no caso nosso, do café em específico, que é esse tema, isso nos prejudica. E quem que tem café no mundo hoje, como foi dito, que pode ser expandido e tudo. Então, quando a gente fala isso, com relação a essa questão do trabalho forçado, principalmente de safristas, embora seja disseminado uma preocupação global, mas Albert, eu acho que é focado no Brasil, sim, entendeu? Nesse momento para fazer, não vai mudar. O que que eles vão importar? O que que o mundo, o que que o norte-americano vai importar hoje do Paquistão que seja tão importante quanto o nosso café? Então, eu acho que na verdade essa é uma cortina de fumaça para tentar nos atingir, viu? Albert, aproveitando sua presença aqui e seu conhecimento, aqui no Brasil, a questão da demanda chinesa por café virou um assunto do dia, em todas as rodas. A perspectiva que a Luckin Coffee inaugura de 15 a 20 lojas, novas cafeterias diariamente, né, gera aqui uma expectativa muito grande que realmente vai faltar café nesse ritmo. Como a Stonex percebe a evolução desse mercado e de uma forma bem realista para a gente aqui, não criar uma falsa expectativa, porque
Desde que eu me formei, desde que eu trabalho no café, eu escuto se cada chinês aumentasse uma xícara de café, nós íamos ter produção no mundo nos próximos 20 anos para atender. Então, desde que eu me formei, eu escuto isso. Né? Mas esse dia não chegou até hoje. Qual que é a opinião da história sobre esse assunto? Concordo 100% com você. 34 anos atrás, eu tenho escutado a mesma coisa. Se cada pessoa em China consome uma xícara de café, acaba o café do mundo. O Brasil não dá para produzir. Já vamos 34 anos. O crescimento, sem dúvida, já está mudando, particularmente com a nova geração. Tá? Há muitas lojas. Temos um cliente que quer abrir 1.500 lojas lá na China. E esse é o mundo, mas o que acontece? Sabe uma coisa que eu vejo agora? Você vai para Starbucks, vai para todas essas grandes lojas, você olha o menu, cardápio da loja, agora não é café, não é um cafezinho, não é um espresso, não é uma American Coffee. Agora é um monte de diferentes bebidas que tem um pouquinho de café. E essa é a mesma história com a China. Vai crescer, vai subir, percentualmente o crescimento é muito bom, mas em volume, esse volume vai crescendo devagarzinho. Outra coisa, quando a China, se ele vem para o Brasil, tem um produto, ele compra, leva e depois ele copia. E depois volta para o Brasil e vende mais barato. A mesma coisa, ele já está produzindo café lá em China. Ele produz café. Então, ele tem condições bem parecidas ao Vietnã para produzir café. Então, o crescimento está aí, o crescimento da loja está aí, mas, como você falou, eu tenho 34 anos escutando a cada xícara para China, acaba o café do mundo. Então, eu acho que aqui, para o futuro, a grande coisa é o Brasil olhar essa situação que nenhum outro país está subindo a produção. Esse, para mim, é o defeito de muitos outros países, mas para o Brasil, eu acho que esse é a oportunidade enorme. Então, acho que agora podemos... O Albert, você falou no início que você vai disponibilizar a sua apresentação? Sim, eu deixei ali o meu... Deixa eu colocar aí. Aqui tem meus contatos. Se você quiser. A palestra, a apresentação é parte agora do Sociedade Rural do Brasil, é para compartilhar, mas se você quer o meu WhatsApp, o meu e-mail, com prazer eu compartilho com vocês. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado por convite. Bem, então agradecemos a todos que participaram, né? Albert Scala, Eduardo Carvalhais aqui conosco, Silas Brasileiro, que já saiu, e José Braz Matiello. Obrigado a todos por uma participação tão importante, tão produtiva e essencial para o produtor brasileiro. Vamos ter muita dúvidas pela frente nesses próximos 2 anos. Né? Bom, voltamos a discutir tudo isso com certeza. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Olha, Cid, tirou sair na hora que você desligar para a gente, a produção, o desafio está muito grande. Porque você faz RED,